9, invista em si mesmo. Isso eu fiz muito, gente, tá? Por quê? Eu entendi que eu era a raiz do meu sucesso. Então, que eu precisava investir em mim. Não era investir num balcão, não era investir numa máquina, fazia parte, sim, mas 50-50. Porque quando eu fiz só investimentos na parte material, nessas partes físicas, foi onde eu até tive sucesso, mas não teve sustentabilidade. Percebe como é que funciona? Então, a raiz do meu sucesso ou do meu fracasso financeiro é você trabalhar essas raízes que a gente está falando. E como que eu trabalho as minhas raízes? Cuidando mais de mim mesmo, cuidando mais do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo. E como que eu cuido se eu não sei? Trazendo mais conhecimento para dentro de mim, trazendo mais informação. Faz sentido? Então, invista na sua educação, na sua base, sabe? Que ninguém vai tirar de você. Invista naquilo que é verdadeiramente a raiz. Vai estudar mais. Depois desse curso, vai para a mentoria, vai para outras formações, até você ficar realmente alinhado. Porque se você levou uma vida inteira, se você tem lá 30, 40 anos, você levou 30, 40 anos construindo essa vida. E agora não vai ser num dia que você vai destruir tudo isso, mas é uma constância, uma continuidade dessa educação que você precisa levar para você. Então, alinhar os nossos pensamentos, né, com pensamentos poderosos, mas com constância, porque os nossos pensamentos é que vão fazer com que cada vez eu tenha raízes mais potentes, essas raízes são mais poderosas, são os pensamentos vão criar frutos, e esses frutos eles vão trabalhar sozinho para você, né? Então, não perca tempo, já comece a fazer isso, porque a regra número um da riqueza se você ler todos esses livros, você vai ver que não tem limite de ganhos. Pessoas ricas, o que que elas preferem, né? As pessoas ricas, elas preferem fazer o quê? É, buscar, buscar a ser paga pelos resultados, não pelo seu tempo. Então, quando você começa a olhar, você vai ver que tudo isso você vai ver nas outras aulas também. Você começa a olhar que se eu vendo o meu tempo, eu tenho um limitador. Então, todas as pessoas ricas, elas não são empregados, elas não vendem o tempo delas, né? Elas não vendem o tempo de trabalho. Então, essa é a regra número um da riqueza, é você não vender o seu tempo, você não ser empregada, sabe? É você ter o seu próprio negócio. Essa é a regra, porque do seu próprio negócio não tem limite de ganhos. Não tem. Você pode fazer N negócios. Você pode fazer um, dois, três, 10. Eu já cheguei a ter 8 negócios de uma vez só. E eu lembro muito bem quando eu fiz uma palestra com aquele senhor, do dono da China Box. Ele tinha, na época, nos bastidores, a gente conversando, e ele me falou que ele tinha mais de 300 empresas. Então, imagine quanta geração de riqueza. Então, as pessoas ricas, elas preferem ser remuneradas por quê? Pelos seus resultados. Pelo quê? Pelos seus resultados. E as pessoas pobres, olha, pensem comigo, as pessoas pobres, elas preferem ser remuneradas pelo tempo de trabalho. E as pessoas ricas, elas acreditam no seu valor. Por isso que eu falo para você, invista em você, se valorize mais, sabe? As pessoas ricas, eles preferem acreditar no seu valor, na sua habilidade, né? Como ela vai usar essa habilidade. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas fazem como? Elas vivem com medo, elas necessitam de uma garantia, de uma segurança, que de segurança não tem nada. Você pode ver que ela acredita que está trabalhando CLT, ela está segura. Mas quem disse que ela está segura? Ela pode perder o emprego amanhã. E daí, qual é a segurança? Né? Então, a mentalidade pobre, ela vive com medo. Ela necessita de uma garantia, sabe? Que é um fake, né? Porque não tem garantia para nada nessa vida, não existe garantia.
Então, mas ela fica presa a essa ilusão dessa garantia. E aí, eles necessitando de garantia, eles não, eles limitam os seus ganhos, porque é aquilo e pronto, não dá para fazer milagre, não é? Então, administrar bem, que é o ponto 11º deles, administrar bem o seu dinheiro. E aqui é um ponto extremamente importante, porque não é quanto eu ganho, é como eu gasto o que eu ganho, né? Então, enquanto eu não souber administrar o que eu ganho, você pode ter certeza que se você não aprender isso direitinho como fazer e que você vai ter oportunidade aqui nesse curso de olhar detalhe por detalhe, você não vai conseguir ter mais nada, sabe? Realmente não conseguirá dar aquele up, porque você não tem o hábito de administrar o dinheiro. Então, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você ganha, né, dentro dos seus negócios, dentro daquilo que você está realmente produzindo aí. Então, é um ponto que esse 11º eu falo que é a chave, sabe? Aprender a administrar o dinheiro.